Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal, já deixarem o seu curtir e o seu joinha. Sempre falo aqui sobre astrologia, autoconhecimento e espiritualidade. No tema de hoje eu quero falar sobre como é ser um jovem desperto. Quais os conselhos que eu daria para Jaqueline aos seus 17 anos, há uns 10 anos atrás. Quero falar sobre isso porque recentemente tenho conversado com muitos clientes que têm a mesma faixa de idade que a minha, entre os seus 26, 29 anos, que estão num processo de querer se encontrar profissionalmente, que não sabem muito bem do que querem fazer de faculdade, ou que por muito tempo trabalhou em uma área, mas agora não se identifica mais, e aí quer um trabalho com propósito, não se sente realizado, ou às vezes a pessoa nunca nem trabalhou de fato em algo que ela gostasse. E falando um pouquinho assim da minha história, eu entendo muito sobre isso, eu já tenho 27 anos, hoje trabalho com astrologia, sou terapeuta holística também, faço os meus atendimentos, mas nem sempre foi assim, eu vivi uma vida normal. O que é uma vida normal? Fiz faculdade, cursei administração, trabalhei em empresa, então trabalhei no banco durante 8 anos, trabalhei toda essa parte corporativa mesmo e tinha uma vida normal, né? Fiz faculdade, trabalhava, casei, tive filho, aí você compra um carro, aí você compra uma casa, uma vida normal. E que muitos fazem isso, é um sistema, a gente vive dessa maneira. Mas aí, dentro desse sistema também tem a questão de religião e tudo mais, que no meu caso, eu era católica, mas eu não era praticante, a gente sempre fala isso. E aí, eu cheguei lá. Muitas pessoas chegam lá. A gente se forma, começamos um trabalho, casamos, temos filhos e tudo mais, a gente chega lá. Só que aí, o que acontece? Em determinado momento vem um sentimento de falta. Em determinado momento você sente uma infelicidade e aí o coração não mente. Pergunte-se para si mesma. Falta no que sentido? Às vezes eu tenho um trabalho, mas tá faltando dinheiro. Ou o meu trabalho eu ganho bem, sou bem próspero, mas eu sou muito infeliz no meu casamento. Às vezes eu sou solteiro, ganho bem, trabalho bem, né? Mas falta alguém. Sempre falta algo, sempre falta alguma coisa. Ou às vezes a pessoa gosta muito do trabalho dela, mas tem um ponto, por exemplo, com a família, que ela tem uma dor ali. Falta amor dessa família, tem uma dor ali naquela pessoa. E aí é interessante porque eu conheço até pessoas que tiveram tudo por aqui e foram fazer intercâmbio, morar fora, então foram buscar lá fora também essa completude em si, mas vocês percebem que é tudo uma busca externa, né? É sempre algo que eu tô buscando lá fora. E quando a gente é jovem, a gente busca isso, a gente cresce numa sociedade que ensina a gente a fazer isso, a gente trabalhar, a gente tirar boas notas na escola, na faculdade, trabalhar, ganhar bem e conquistar a nossa vida material. E todas essas buscas externas são influenciadas e colocadas através da própria sociedade, do governo, dos nossos pais. A própria Matrix faz isso com a gente. E quando a gente entende que ser jovem é ter essa visão de quando eu for adulto eu vou chegar lá. Mas para todo mundo, em algum determinado momento, se você me assiste aqui, você pode ter se deparado com um despertar espiritual, que é aquela fase em que você conquista as coisas materiais, você já buscou muita coisa externa, mas falta algo dentro. Então, no despertar espiritual é um retorno com o que eu realmente sou, um reencontro com a minha essência, um verdadeiro encontro comigo, com a minha luz. Então, às vezes fiz a faculdade de Direito, que meus pais queriam, ganho dinheiro com isso, sou próspera, compro tudo com esse meu salário em si, mas na verdade eu queria ser músico, eu amo a música, eu amo a arte, eu amo pintura e sou extremamente infeliz com isso. Então, o despertar espiritual de fato, ele acontece para todos, para muitos como eu, nessa fase jovem, então eu despertei com os meus 22 anos, e eu vivia essa vida normal, como eu falei, né? Trabalhava, tinha meu dinheiro e tudo mais, não ganhava mal, mas sempre faltava, sempre tinha alguma coisa que faltava. Então, quando eu despertei, é difícil, porque você vê que nem tudo são flores. Você olha para aquilo ali, seu trabalho, e aquilo não faz mais sentido para você. E tem pessoas que se identificam com o que eu digo aqui, independente da idade. Então, tem pessoas jovens, hoje jovens de 25, 30 anos, mas também atendo senhores, mais de 60 anos, que já tem uma
carreira consolidada, a pessoa está quase para se aposentar em si e ela está com vontade de jogar tudo pro alto, ela não aguenta mais, não tolera mais aquilo ali, o trabalho dela em si. Pode até ter gostado e amado em determinado momento, mas essa pessoa ela começa a se questionar quando ela realmente desperta sobre o propósito do seu trabalho, na verdade sobre o propósito da sua vida. Sabe, se o seu trabalho impacta positivamente a vida das pessoas, se tem essência naquilo ali, se a sua vida tem um sentido maior. Qual que é o seu papel na sociedade? O que você faz melhora a vida das outras pessoas ou é focado só em você? Porque a sociedade fala isso para nós, jovens, né? E para todo mundo. Você vai trabalhar, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter ser feliz é ter uma casa, ter um carro, é viajar para fora, falar outros idiomas, que isso é ser feliz. E aí as pessoas chegam lá, muitos chegam e muitos nem chegam. E aí se frustram nisso, nessas expectativas que a sociedade coloca, que os pais colocam. E aí muitos dos jovens que têm despertado estão com essa dor do tipo, poxa, eu não aguento mais isso, eu quero um propósito, eu quero um sentido maior para o meu trabalho, eu não aguento mais. Então você tem que entender que não tá fora. Agora a questão é para dentro. E se eu fosse conversar com a Jaque lá aos meus 17 anos, há 10 anos atrás, eu daria algumas dicas que pode ser muito útil aqui para vocês também. Bom, a primeira dica que eu daria é para que eu consumisse bons conteúdos, ou seja, acompanhar pessoas ou acompanhar canais que me façam refletir, que me façam pensar sobre mim. Pô, eu quero cursar uma faculdade. No meu caso, eu queria muito cursar a faculdade de estética e cosmética. Sempre gostei dessa parte mais humana. Então era uma ideia que eu tinha, que minha mãe falou, você daria bem nessa área, que eu gostei, mas hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu me perguntaria se eu realmente queria aquilo ali, e eu ia buscar conteúdos de pessoas que falassem esse tema. Eu ia falar, como que é trabalhar então com a estética, com a cosmética, como que é lidar com pessoas, com clientes, pra eu refletir, pra eu perguntar pra mim mesma, eu gostaria de fazer isso? Eu sou feliz nisso? Eu seria feliz fazendo isso? Eu me vejo fazendo isso? Eu faria isso. Acompanharia também novos temas sobre ser feliz no trabalho, sobre realização profissional, sobre como você realmente se encontrar, sobre propósito. E para quem é jovem e desperto, essa também é uma dica, você começar a buscar esse tipo de conteúdo e também entender esses condicionamentos que você possa ter, se perguntar quais são as crenças, quais são os meus condicionamentos, né? Quais são aquilo que eu fiz porque eu tinha que fazer e agora eu não me identifico mais. E começar a buscar, então, algo que eu me identifique. Porque uma coisa legal do despertar é que quando a gente desperta, a gente começa a consumir conteúdo. A gente gosta de ler sobre a lei da atração, sobre criação, sobre o que o universo é mental, porque a gente entende que a gente faz parte do todo. Então, o primeiro processo de despertar, principalmente quando a gente é jovem, é falar, cara, existe um universo, existe um mundo invisível, eu sou um fractal disso tudo, eu cocrio a minha vida, muitas das coisas que acontecem comigo de maneira positiva eu fiz, e se acontecer algo negativo eu também tenho uma parcela ali. Então você começa a buscar curso de cristal, curso de reiki, entender sobre chakras, mentalidade, você começa a buscar esse universo em si. Então é uma dica bem legal para você que está começando agora no seu processo de despertar, ou se você já está na caminhada há um tempo, busque mais conteúdos. Busque pessoas que falam do tema que você precise agora. Se for uma transição de carreira, se for algo sobre trabalho, busca isso. Outro conselho que eu daria para mim há 10 anos atrás, seria para eu trabalhar em mim mesma a questão da quebra das expectativas, porque sim, você vai quebrar a expectativa da sociedade. Você vai quebrar as expectativas dos seus pais, dos seus irmãos, que querem que você faça o que eles digam que tem que fazer. Você tem que fazer a sua faculdade. Sua mãe fala que você tem que fazer aquilo ali e que você tem que fazer. E quando você diz não, ou quando você muda isso, quando você quer algo diferente, você tem que trabalhar isso em você. Quebrar as expectativas, porque quando você entra nessa onda, né? Quando você entra nessa energia, você se anula para atender as expectativas dos outros. Esses outros pode ser a sociedade, uma religião, os pais em si. Você foge, você some, você se afasta da sua essência, da sua luz, porque às vezes não era o que você tinha que fazer como propósito de alma. Então, primeira coisa, trabalha as suas expectativas, trabalha a si mesmo, conversa com você mesmo, joga real, busca terapeuta, conversa com um amigo, né? Entenda isso, quebre isso, essas expectativas. Você vai frustrar as pessoas, mas se você tá no seu caminho, na sua jornada, não tem como dar errado. Uma terceira dica que eu falaria pra mim seria buscar um mentor.
eu buscaria um mentor desde o início. Depois do meu processo de despertar, encontrei um mentor, né, um professor, um mestre, uma pessoa que fosse me ajudar, mas se eu pudesse falar com a Jaque do passado, eu falaria isso. Busca um mentor, um professor, alguém que me direcione, alguém que entenda o que eu quero de fato e não me julgue, mas me direcione. Olha, faça assim. No caso, eu lembro que eu encontrei uma terapeuta e encontrei uma astróloga. E elas me falaram, olha, sua energia é essa aqui, vai por aqui. Então eu tive que buscar essas pessoas, então eu buscaria. Eu não pediria somente conselho e opinião de parente ou de professores de escola, eu buscaria fora também. Faria esse movimento. Porque hoje com a internet a gente pode, através das redes sociais, ir para o mundo inteiro e consumir conteúdo de todos os tipos, né? E principalmente um mentor que já trilhou esse caminho. Um mentor desperto também, né? Não pode também ser uma pessoa que tá dentro da caixa. E eu acho que a última dica que eu daria, que pode ser muito útil para você, é dar o seu melhor em tudo que você for fazer. Dê o seu melhor em tudo, mesmo que hoje as coisas estejam difíceis, porque não tem como dar algo, não tem como dar errado quando você dá o seu melhor. Quando você se esforça pelo seu melhor. E a gente vive numa sociedade, principalmente aqui no Brasil, que eles não nos incentivam a dar o melhor. Pelo contrário, você está na escola, você tem que bater no mínimo tal nota para você passar. Eles não incentivam você a tirar boas notas, eles te incentivam para você passar, para você não ficar aí na repescagem, né, reprovar, mas eles não te incentivam a você dar o seu melhor em tudo. Então, normalmente as médias das notas são medianas. Eu era também uma aluna que eu nunca fui nota 10 em nada, me saía melhor nas matérias que eu gostava de filosofia, gostava de ciências, biologia e inglês, mas cálculo, não, português também não era minha praia, então também não fui incentivada a dar o meu melhor em tudo que eu pudesse. Por quê? Porque apesar de sermos jovens, apesar de estarmos despertos, assim seja, vamos ter que trabalhar e viver a vida, trabalhar, conquistar as coisas, ter os nossos recursos, mas eu dando o meu melhor em tudo que eu faço, eu agradeço pelo que eu tenho, porque foi através do meu trabalho ali, de 8 anos no banco, que eu consegui pagar o meu curso de astrologia, meu curso de terapias. Então eu tive que honrar, agradecer por todo esse trabalho para hoje eu estar onde eu estou. Eu tive que agradecer, eu tive que honrar esse trabalho também e dar o meu melhor. Porque é muito comum, às vezes, você tá num trabalho que você não se identifica mais, você quer largar tudo, você quer fazer as coisas de mau jeito, e não é assim. Você tem que ser o melhor em tudo, fazer com excelência, colocar os outros na frente. Apesar de eu não amar o meu trabalho, não ser isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, preciso dar o meu melhor porque o meu trabalho impacta o outro. E tem uma questão, sempre que você dá o seu melhor pro outro, você dá o melhor para si também. Então, o trabalho que eu faço é algo que eu gostaria de receber. Esse é o meu primeiro lema dos meus atendimentos. Quando eu faço um mapa astrológico, eu faço atendimento com o tarô terapêutico mesmo, eu faço aquilo que eu gostaria de receber, porque volta pra mim. De alguma maneira, pode voltar através de dinheiro, de clientes, mas sempre volta pra mim, porque eu tô conectada com esse todo. Então, se eu pudesse dar essas dicas para Jaqueline há 10 anos atrás, né, ou se você é um jovem desperto como eu, acho que esse início do despertar é muito importante ter esses valores bem firmados nessa base. Entender que não é porque você desperta que você perde um ego também, que você deixa de ter um ego, porque o despertar ele é constante, você vai despertando, você não desperta de uma vez, senão você se iluminaria. É aos poucos, é em etapas. E aí, às vezes, o ego, ele te critica muito. A gente se critica muito. A gente, de repente, tá indo para um lado mais luminoso da nossa essência, mas a gente não pode pensar algo negativo, a gente não pode fazer algo que o nosso ego julga como errado. E não é assim, a gente está num processo constante de autolapidação, de autoconhecimento. E eu acho que essa seria a dica essencial para um jovem ou para Jaqueline há 10 anos atrás, ou se eu tivesse os meus 17 anos. E com certeza eu falaria para ela fazer um mapa astrológico, fazer um mapa, para eu entender de fato o que seria melhor para mim cursar. E querendo ou não, de fato no meu mapa tem uma energia muito legal para a parte mais psicológica, tratamento, atendimento das pessoas. Então eu poderia ter ido para a área de psicologia, medicina, enfermagem. Eu precisava cuidar de pessoas. E parando para pensar, a parte da estética é você ter um cuidado assim com a pessoa, com a mulher, com essa parte mais física dela. Então faria sentido sim, se eu fosse para essa área.
mas não foi o caso. Então hoje, quando eu falo, putz, olha, é isso aqui, é astrologia, é passar o conhecimento, é ajudar o outro. Vejo isso muito e tá muito forte no meu mapa astrológico também. Eu preciso entender um conteúdo complexo, mastigar ele, pegar o que é importante e passar para alguém, ajudar outra pessoa. Preciso disso, desse espaço. Então, se eu tivesse esse mesmo espaço numa empresa, eu poderia ser muito feliz, poderia estar muito realizada. Se eu tivesse numa empresa que me desse esse lugar de fala, de ajuda, de poder ajudar, fazer treinamentos, palestrar, ajudar em si. Porque aí eu vejo que o meu trabalho impacta a vida positiva do outro também. E se você tem interesse em fazer seu mapa astrológico, entender mais essa parte vocacional ou falar sobre espiritualidade mesmo, o que você está passando nesse momento, aqui embaixo vai estar as minhas redes sociais, e-mail, WhatsApp, Instagram. Convido vocês também a comentar aqui se vocês gostaram do vídeo. Não deixa de dar o joinha, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Um beijo e até a próxima semana.